Abelardo Barbosa, conhecido como Chacrinha, um dos maiores comunicadores do rádio e da televisão brasileira, afirmou: quem não se comunica, se trombica. Isto é, para não se trombicar, é preciso aprender a se comunicar. Comunicar é o ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio da linguagem falada, escrita ou de sinais, signos ou símbolos. Para que haja comunicação, tem que existir entendimento da mensagem. E para que exista o entendimento da mensagem, devemos respeitar os principais elementos da comunicação, que são o emissor, o receptor, canal de comunicação e mensagem. Um emissor, chamado também de locutor ou falante, é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores, que podem ser uma pessoa, um grupo de indivíduos ou uma empresa. O receptor, denominado de interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Canal de comunicação corresponde ao local, meio, onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone e outros. E a mensagem é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitida pelo locutor. O que queremos dizer que pessoas com dificuldade de exprimir seus sentimentos, pensamentos e seus estudos não conseguem se comunicar de maneira clara e coerente. Muitos chamam essas dificuldades da comunicação de timidez ou acanhamento do falante. Algumas vezes o que ocorre é a falta de conhecimento do produto ou serviço que está sendo apresentado. Sim, você também é um produto. Quando você vai a uma entrevista de emprego, você quer vender suas aptidões para aquela vaga. Isso quer dizer que, para que um indivíduo domine a arte da comunicação, ele jamais deverá se esquecer de 2 pontos principais: pesquisa de técnica de como falar bem em público e conhecimento profundo daquilo que será apresentado. Saber e conhecer são os 2 pontos principais para dominar a oratória. Para os grandes especialistas, a oratória é um método de alocução, ou seja, é a arte de como falar em público, ou ainda é um conjunto de regras e técnicas que aceita e aperfeiçoa as características pessoais de quem se propõe falar em público. O objetivo da oratória é se comunicar melhor. De forma resumida, a oratória dá suporte para quem deseja falar bem em público. Segundo o filósofo e educador escocês George Campbell, a retórica, incluindo a oratória, serve a 4 objetivos principais: instigar a imaginação, favorecer a compreensão, despertar a paixão e influenciar a determinação. A arte de falar bem em público também contribui para a conquista de patrocínios, vagas de trabalho, melhoria do relacionamento interpessoal e integração de equipes através da propagação de ideias político-religiosas e sociais. Ao longo da história, grandes oradores mostraram como o discurso pode ser empregado para mobilizar o público em prol de diferentes objetivos, desde os mais nobres até os mais obscuros. Como exemplo, temos o ativista e pastor Martin Luther King Jr., é um exemplo de liderança que usou a oratória para disseminar uma mensagem de igualdade de direitos nos Estados Unidos. Ele ganhou fama mundial por apresentações com o discurso I Have a Dream, sendo premiado com o Nobel da Paz em 1964, por sua larga contribuição no combate ao racismo sem recorrer à violência. Já o ditador nazista Adolf Hitler é conhecido por cativar sua audiência com ideias preconceituosas a respeito dos judeus, negros e homossexuais. Também por meio do discurso, suas apresentações e atitudes resultaram em atrocidades e na morte de milhões de soldados e civis durante o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Embora não esteja presente na grade curricular da maioria das escolas e faculdades brasileiras, a oratória é reconhecida por entidades internacionais, como a Universidade de Cambridge, referência mundial em diversas áreas do saber. A instituição inglesa oferta cursos rápidos para ajudar pesquisadores a estruturar suas apresentações em público e a realizar discursos interessantes.
Afinal, sem uma divulgação eficiente, mesmo as grandes pesquisas podem ser deixadas de lado, ou até interrompidas por falta de investimento. Além disso, pesquisadores capazes de se expressar bem abrem as portas para oportunidades promissoras de trabalho. O mesmo raciocínio vale para os profissionais de outros setores, que em uma hora vão precisar falar em público para engajar suas equipes, conquistar novas parcerias, anunciar mudanças em um departamento ou simplesmente defender sua opinião em uma entrevista de emprego. Daí a importância da oratória. Sem esse recurso, conteúdos relevantes podem se tornar monótonos. Funcionários e parceiros podem se sentir desestimulados e excelentes profissionais podem perder uma vaga para colegas que se comunicam melhor. Observe que dominar a arte da oratória agrega benefícios para profissionais de todos os setores e em todos os momentos da carreira. Agora, como desenvolver uma boa oratória? Se você for uma pessoa tímida ou inexperiente, experimente começar falando para o espelho. E quando perceber que assimilou bem o conteúdo, fale para uma plateia pequena, formada por amigos ou familiares. Peça e ouça os feedbacks dessas pessoas e incorpore à sua apresentação, até que seu discurso se torne claro, atraente e adaptado à audiência que você pretende atingir. Domine o conteúdo abordado, o que pede leitura e estudo sobre o tema. Essa preparação diminui as chances de erro. Tornar o discurso mais consistente e agregar informações sobre as principais dúvidas que podem surgir entre os seus ouvintes, permitindo que você selecione as respostas. Além disso, elaborar a apresentação com antecedência ajuda a diminuir a ansiedade e contornar o medo de expor suas ideias para um grupo de pessoas. O medo é um mecanismo de proteção espontâneo que surge diante de situações consideradas perigosas, sejam elas reais ou imaginárias. Assim, no contexto de uma palestra, é natural ter medo de errar, de se confundir ou de se perder durante a explanação. Mas esse medo não tem base racional, pois as situações podem não acontecer. Então, o segredo de falar bem em público é diminuir a autocobrança e se concentrar apenas no que está sob o seu controle, como a escolha do conteúdo, ferramentas que vão dar suporte e preparo usando técnicas de oratória. Técnica de oratória na entrevista de emprego. Como mencionamos, a oratória consiste na capacidade, na habilidade de falar em público. Desse modo, na oratória estão inclusas regras e técnicas adequadas para conduzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Nesse sentido, a oratória é resultado dos recursos verbais, não verbais e vocais, usando no momento da fala. Então, ter uma boa oratória é de extrema importância para dar destaque ao seu perfil profissional durante uma entrevista de emprego. Por isso, apresentamos abaixo algumas dicas de oratória para você mandar bem na entrevista de emprego. Em primeiro lugar, tenha uma escuta ativa, ou seja, dedique total atenção ao interlocutor. Primeiro, ouça com atenção o que está sendo dito ou perguntado e apenas após isso, formule a sua resposta. Isso é importante para demonstrar que você está completamente dedicado no momento. Coloque-se no lugar do interlocutor. Além de ouvir bem o seu interlocutor, é preciso colocar-se no lugar dele quando formular a sua fala. É importante falar tudo o que considera importante. No entanto, é ainda mais importante quando o seu ouvinte compreenda o que você está dizendo. Então, ao responder a uma pergunta, por exemplo, escolha as palavras e o melhor modo de fazê-lo, priorizando a compreensão do recrutador. Use a parafrase. Uma boa dica de oratória é de usar as frases do seu recrutador a seu favor. Para isso, você pode parafraseá-lo nas suas respostas. Isso pode ser feito tanto para mostrar que entendeu o que foi dito pelo outro, quanto para reforçar que você concorda ou para preparar o terreno para indicar um ponto de vista distinto. Provoque a atenção do interlocutor. Lembre-se de chamar a atenção do seu interlocutor logo na primeira abertura que tiver na entrevista. Para isso, exponha suas ideias de maneira clara e objetiva. Busque deixar claro o seu objetivo ou fato que ilustra a sua fala. Além disso, use frases mais curtas, palavras simples e empregue a voz ativa. Por fim,
Fale de suas melhores características quando houver uma boa oportunidade na entrevista. Para isso, neste momento, é importante ser sincero, para que isso fique visível na sua fala e nos seus trejeitos. Trabalhe o que você realmente é, mas sempre pensando em quais qualidades suas são boas para a vaga que está sendo oferecida. Além disso, ao falar de suas qualidades, seja modesto e evite que sua fala pareça arrogante.